Olá, sejam todos bem-vindos em mais um nosso encontro com a Palavra de Deus, com a reflexão e com a meditação. Hoje, muito especialmente, nós teremos mais uma vez o nosso momento de partilha dos elementos da ceia do Senhor, de toda a força, toda a coragem, toda a graça, toda a bênção e tudo aquilo que nos provém do altar do próprio Deus, em nosso auxílio, em nosso socorro, para juntos caminharmos, para juntos permanecermos unidos, distantes, mas unidos por uma só fé, unidos por esses dispositivos e prontos para caminhar. Nós estamos atravessando, chegando num momento muito difícil do nosso isolamento, em que nós somos, de certa maneira, desafiados a enfrentar por meio da oração, por meio da fé, por meio da espera e da paciência, a enfrentar um difícil momento em que nós estamos vendo muitos dos nossos irmãos e irmãs, as pessoas que nós conhecemos nas cidades mais populosas do nosso país, a chegar próximo daquilo que chamam de colapso. São os dias em que as pessoas, muitas delas, aquelas que serão contaminadas pelo coronavírus, vão buscar os serviços de saúde e não vão encontrá-lo. Portanto, eu te convido para esse momento de adoração, mas também de intercessão, esse momento em que nós vamos à palavra de Deus buscar forças, buscar coragem, buscar, sobretudo, a graça do nosso Deus, para que possamos enfrentar esse momento e, na medida também do nosso encorajamento, da graça que procede da nossa fé, podemos auxiliar uns aos outros por meio da solidariedade e também da intercessão. A palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com você está lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, mais especificamente ali no capítulo 12, em que ele diz nos versos 7 a 10, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Queridos irmãos e irmãs, eu tenho certeza que nenhum de nós consegue dizer, como o apóstolo Paulo, que temos prazer nesses dias. Nenhum de nós conseguimos dizer que temos prazer em estarmos isolados, em não podermos nos revermos, nos abraçarmos, em cumprimentarmos nossos parentes, familiares e amigos. Nenhum de nós também consegue dizer nestes dias que temos prazer em assistir os nossos lares, quando nós vamos às notícias, aos jornais, por meio, talvez, quem sabe, da TV, do celular ou qualquer outro meio. Nenhum de nós consegue dizer que tem prazer em ver pessoas sofrendo, em ver trabalhadores exaustos, em ver situações de necessidade, de carência, de desemprego. E as notícias que vão se somando dia após dia, de muita luta, de muita angústia, de muita carência, de adversidade e principalmente de muita crise. Assim como você, eu também não consigo sentir prazer. Mas é possível, talvez, possamos identificar, ao menos em algum ponto, que estamos, de algum modo, sustentados nesses tempos difíceis pela graça de Deus. É somente pela graça que estamos conseguindo sermos fiéis a esse isolamento. É somente pela graça que temos conseguido sobreviver com menos recursos. É somente pela graça de Deus que temos tido condição de ter
paciência, de termos tido condições de encontrar tempo para fortalecer outras pessoas, para conversar, para telefonar. É somente pela graça de Deus que temos visto algumas pessoas se esforçarem sem equipamentos de proteção, aquelas pessoas, os trabalhadores da área da saúde, aquelas pessoas que não podem estar isoladas em suas casas. É somente pela graça que nós temos conseguido acordar todos os dias e nos levantarmos sabendo que tem um dia longo pela frente com muitas adversidades. Sim, meus amados irmãos e irmãs, é somente pela graça, a resposta que Deus deu ao apóstolo, né? Quando ele pedia, muitos estudiosos entendem que Paulo provavelmente pedia pela cura de uma enfermidade. E ele recebeu a resposta de Deus, que a graça bastava. Eu tenho pensado muito, meus irmãos e minhas irmãs, nesses dias em que as pessoas estão procurando os serviços de saúde e não mais os conseguem encontrar nas condições, nos dispositivos, nos equipamentos, na pessoa dos médicos, dos enfermeiros, que já se encontram exaustos. Alguns compreensivamente estão abandonando os postos de trabalho. Eu tenho certeza que essas pessoas somente poderão enfrentar a enfermidade, enfrentar o luto para aqueles que terão que se despedir de seus familiares. Eu penso que aquelas pessoas que vão procurar os serviços de saúde não terão leitos, terão que talvez esperar sentados numa cadeira, terão que talvez voltar para casa, é o caso de algumas cidades, terão que talvez não encontrar suporte e apoio somente pela graça de Deus. Essas pessoas conseguirão enfrentar esses próximos dias. Também somente é pela graça de Deus que temos visto milhares de trabalhadoras, de trabalhadores, de irmãos, amigos nossos, companheiros, pessoas que nós conhecemos, a enfrentar filas quilométricas nos bancos para poder receber o apoio. É somente pela graça que temos assistido essas pessoas enfrentarem o sol, o cansaço, a fome, a angústia, a chuva e tantas outras dificuldades. É por isso que eu penso que, mais do que nunca, precisamos ser fortalecidos pela graça de Deus esses dias. Mais do que nunca precisamos receber esta palavra que o apóstolo Paulo recebeu e confiar de que seremos fortalecidos, de que sejamos preparados, agraciados. E o poder de Deus vai, sim, sobremaneira, nos fortalecer, nos ajudar e fazer com que a nossa fraqueza se transforme em força, a nossa escassez se transforme em provisão, a nossa angústia se transforme no poder de Deus. Portanto, eu peço que você esteja unido comigo nesses próximos dias. Faça a sua oração, faça a sua intercessão. Fale com Deus, coloque para Ele a sua angústia, assim como o apóstolo fez. Coloque para Ele a sua necessidade, a sua espera, o seu medo, o seu temor, a sua dificuldade. E o Senhor Deus nos responderá graciosamente, com o seu amor e com a sua paciência, nos dizendo que aquilo que precisamos, aquilo que talvez estejamos pedindo, não virá, mas virá a resposta da graça, a resposta do poder de Deus, a resposta do seu grande amor. Nós vamos ouvir um cântico, que é justamente uma intercessão para que Deus nos dê mais graça. E eu quero te pedir que você esteja se juntando comigo neste momento de intercessão, antes do memorial da ceia, em que nós iremos partilhar esses elementos, que você se esteja unindo comigo neste cântico, nessa intercessão, e que nós possamos lembrar daquelas pessoas que, como nós, serão fortalecidas pela graça do nosso amoroso e poderoso Deus. Vamos ouvir esta canção.
neste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também, basta me graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Um vencedor em Cristo. Lindo cântico, né? Quero ter a certeza de que, por meio dele, você se sente inspirado. Feche os seus olhos, vamos pedir esta graça, vamos pedir esse poder do nosso grandioso Deus. Para mim, para você, para os milhões de brasileiros que estão enfrentando esta pandemia, os milhões de trabalhadores desempregados, os milhares de profissionais da saúde, sobretudo os enfermos e aqueles que enfrentarão esta pandemia. Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, nós confiamos na Tua graça, nós confiamos no Teu poder. E sabemos que, de algum modo maravilhoso, nós estamos fortalecidos e agraciados por ela. É por meio dela que chegamos até aqui. É por meio dela que temos resistido. E te pedimos agora que o Senhor aperfeiçoe o Teu poder em nós. Aperfeiçoe o Teu poder em nós para que sintamos o Teu poder nos fortalecer em todos os aspectos da nossa vida. Fortalece a vida do Teu servo, da Tua serva, deste irmão e irmã que me acompanha agora neste momento. Fortalece seus familiares, fortalece nas suas convicções, na sua fé, na sua esperança, na sua paciência. E de modo muito especial, fortalece a vida de milhões de brasileiros, ó Pai, aqueles que estão trabalhando e aqueles que estão sem renda. Aqueles que dependem do auxílio do governo não têm conseguido receber este auxílio. Aqueles, ó Pai, que estão na linha de frente, são os médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, da segurança, aqueles que estão enfermos, enfrentando a doença. Dá-lhes a Tua graça, Senhor. E nos próximos dias, e nós sabemos que em algumas cidades já não há mais leitos, há filas de espera, sabemos que muitas pessoas
acessarão os serviços de saúde e não encontrarão vaga. Sobre estas pessoas, sobre aqueles que sofrerão a doença nos seus lares, nós pedimos da tua graça, Senhor. Dá a graça aos familiares, ajuda, sustenta. Dias muito difíceis estão pela frente, mas nós te pedimos o teu poder, nós pedimos a tua ajuda, nós pedimos a tua misericórdia. Ajuda-nos a enfrentar o pico desta enfermidade e fortalece-nos, ajuda-nos e agracia-nos, ó Pai, em nome e por amor do teu Filho Jesus. Querido irmão, querida irmã, é momento da nossa Eucaristia. Você pode agora pegar um pedaço do teu pão, um pouco do suco de uva. Nós vamos orar consagrando esses elementos. Toda glória seja a ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial. Obedientes à instituição de teu Filho Jesus Cristo, nós realizamos aqui diante do Senhor e da tua majestade o memorial que ele nos orientou a celebrar, tendo na lembrança a sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que ela nos agracia. E, humildemente, nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo. Nos envie o Espírito Santo e, por tua infinita bondade, consagres os dons do pão e vinho para que, ao recebê-los, conforme a orientação de Jesus, sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue para todos sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, o partiu e deu graças, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Do mesmo modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice nas suas mãos, dizendo: este é o cálice da aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em minha memória. Amado irmão e irmã, coma do teu pão, beba deste símbolo do sangue do nosso Senhor e sinta-se fortalecido. Foi por meio da graça de Deus que nós chegamos até aqui. Tem sido por meio dela que nós temos descansado a respeito da nossa escassez, dos poucos recursos, dos nossos medos, dos nossos temores. E é por meio dela que nós vamos conseguir, eu, você, todo o nosso país, os profissionais da saúde, as pessoas que estão enfermas, é por meio da graça que nós vamos atravessar esse momento difícil. Comamos e bebamos, sendo agradecidos ao Senhor. Graças a Deus. Quero continuar instando com você que permaneça sustentado, fortalecido e esteja orando comigo nos próximos dias. Vamos orar. Cada vez que você tiver acesso às notícias, às informações, cada vez que nós virmos a história de muitas pessoas, algumas sepultando seus familiares, outras desesperadas pela escassez dos recursos, do atendimento médico, vamos todos nos unir em oração para que Deus esteja fortalecendo. Para o apóstolo Paulo, ele disse que a graça dele é suficiente porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu quero crer e tenho convicção, meu irmão, minha irmã, que o poder de Deus vai se aperfeiçoar nas nossas angústias, na nossa fraqueza, nas nossas limitações, nas limitações do nosso serviço de saúde, nas limitações dos profissionais cansados, nas limitações da escassez de leitos.
o poder de Deus vai se aperfeiçoar em toda a nossa fraqueza. Uma grande semana, uma semana abençoada para você. E que graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente com todos nós. Esteja com todos os brasileiros, esteja com toda a família de Deus espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.